CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. A gente passa por tantos conflitos humanos, né, na vida, e muitas vezes não sabe como tirar vantagens disso. Pois esse é o tema da nossa coluna hoje. Bom dia, professor Gonçalo. Bom dia, minha querida Patrícia. Foi mais uma sugestão de ouvinte esse tema? Foi uma sugestão de um ouvinte de Campina Grande, o Fábio Barreto. Massa, vamos lá. E aí o Fábio pede exatamente como tirar vantagem de conflitos. Eu penso, meu caro Fábio, que inicialmente nós temos que entender o que seja o conflito. E o conflito ele surge exatamente quando pessoas têm ideias ou ideologias diferentes. É quando surge essa condição de conflito. Há um conflito de entendimento. E aí, como tirar proveito disso? Primeiro, Fábio, saber escutar. Eu fico assim imaginando, Patrícia, como está difícil as pessoas enxergarem que tem dois ouvidos e uma boca. Como é difícil. E o pior de tudo, e aí vem a grande questão do conflito, é porque quando as pessoas têm entendimentos diferentes, a condição fundamental nessa conversa é que os dois têm razão. Ora, se eles pensam diferentes, apenas um deles vai ter razão. Então eu acho que uma das situações para tirarmos vantagens de conflito é termos humildade para pensarmos ou imaginarmos que podemos não ter razão. E aí, porque na verdade essa história de escutar, que dois ouvidos e uma boca, é de uma sabedoria que assim, é mais do que o óbvio que a gente consegue alcançar nesse momento. Mas como é que a gente primeiro supera esse conflito, para depois aprender com ele? Vamos lá, entender o seguinte, Patrícia. Eu até gosto muito de falar nessa coisa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? Tá. E se você partir desse princípio, você vai entender duas razões fundamentais. A primeira delas, só existe um Deus. Então só existe uma Patrícia Rocha. É tolice você procurar duas Patrícias Rochas. O que é que eu quero dizer com isso? É tolice eu buscar que Patrícia seja da forma que eu entenda ser o certo. Deus fez Patrícia com os talentos delas e a fez individualmente. Sim. Então a Patrícia jamais vai ser igual a alguém. Mas vamos para um segundo plano agora. Deus é único e tem escolhas. Por ele nos ter feito imagem e semelhança dele, nós temos escolhas. A grande questão do problema do conflito é que escolhas estamos fazendo. Quando você coloca assim, quantas pessoas que nós conhecemos aí fora, inclusive amigos, família, ouvintes, quantas pessoas adoram dizer, eu adoro ser teimoso, eu gosto de ser teimoso. Eu acho a teimosia uma coisa assim, válida até o ponto em que você não se torna ridículo. Se você começa a se tornar, por exemplo, essa coisa o que é referência? A referência é sempre o que é certo, é o que deve ser copiado. E às vezes tem tantos conflitos tolos, a gente às vezes vê colegas, amigos nossos discutirem, conflitarem por causa de times de futebol. Não, porque eu quero que o meu time, que você coloca na cabeça paixões desenfreadas, religião, tantas situações em que são fáceis. Gente, olha só que coisa incrível, Patrícia. Ontem mesmo, eu vi um conflito, que na verdade terminou uma confusão chata, no trânsito. A pessoa, o sinal abriu e atrás, a pessoa deu uma buzinada, a pessoa da frente se assustou, a pessoa da frente desceu, mas disse tanta coisa, e o outro ficou de dentro do carro dizendo, você fica imaginando o seguinte, meu Deus, o que é que adianta isso? O que são 2 minutos, o que são 3 minutos para nós podermos conflitar? E tem uma coisa, o conflito tem uma situação muito interessante. Se você levar para o lado pessoal, vem a mágoa, vem um rancor. Sim. Eu penso que assim, quando há pessoas que discutem, o que nós temos que tirar desse momento é o que nos vai fazer maiores, o que vai nos fazer crescer com o aprendizado. Sempre ouvindo e partindo do princípio que você pode não ter razão. Tem uma frase que diz assim, uma vez que foi meu irmão que falou para mim, e ela falou, é mais importante ser feliz do que ter razão. Até hoje eu não alcancei essa nobreza dessa frase, porque a gente quer ter razão, e a gente quer que o outro diga realmente, você está certo. Não é? É uma coisa do ego, da vaidade do ser humano. É muito difícil. Não é fácil. Eu concordo com você que não é fácil. Mas você há de convir comigo que isso, caso você tome uma decisão, dentro do princípio das escolhas, como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós podemos nos habituar. Eu digo assim, entre paz e razão, como você fala, mas é melhor ter paz. E essa discussão entre seres humanos, aí você vai no momento família, quando você vê um pai e um filho discutir, uma mãe e um filho discutir, e assim, eles dois naquela discussão, aquela coisa, aquele momento vai crescendo, aquela angústia vai crescendo, e no final não há ganhadores.
Só há perdedores, porque Exato. criou-se rancor. Aliás, Aí, o Vilmar, olha só, vê se ele não está dizendo exatamente isso, professor. Quando dois pensam diferente, pode sim um estar certo, mas também não podem os dois estarem errados? sem dúvida, Não é? sem dúvida. E a gente começa a questionar, meu querido Vilmar, até onde deve ir o conflito? Se até os dois podem não ter razão. Né? Até onde pode ir esse conflito? Eu acho que o conflito verdadeiro, Patrícia, o conflito assim que vale a pena, é aquele conflito que te faz crescer. E para você crescer, você tem que ter a humildade de pensar que pode estar errado. Sim. E dar o braço a torcer. Patrícia, olha só uma coisa interessante. Eu vou perguntar agora aos nossos ouvintes. Eu tenho certeza que recentemente tivemos alguns conflitos, seja de ordem familiar, profissional. Aí eu pergunto a eles, quanto tempo faz que nós ouvimos um pedido de desculpas? Quanto tempo faz que nós ouvimos, desculpa, eu errei. E se você for para dentro da família, isso inexiste. Aí. Isso inexiste. Entre relação interpessoal e trabalho ainda é uma coisa mais complicada. Assim, as pessoas às vezes cometem até tolices, erros tolos, mas parece que elas entendem que o pedido de desculpas, o reconhecimento pelo erro, que evita muitos conflitos, é muito difícil de conquistar. E aí, como é que a gente absorve o que tiver de melhor disso para a nossa vida e leva como um aprendizado? O primeiro de tudo, né, é a humildade. Sim. A humildade para mim requer princípios assim fundamentais na vida. Depois de tudo, depois de você conflitar e você chegar a uma conclusão que você tinha razão. A primeira condição não é que você seja melhor que o outro. Você sempre cresce em uma discussão. Você pode você ter parâmetros de discussão, de persuasão. Sim. Você pode ter parâmetros principalmente para o aprendizado. Qual é a vantagem de você? O que é que você pode tirar de vantagem de um conflito? Primeiro, é inato a relação humana. Sim, o ser humano sempre vai conflitar. Porque as pessoas são diferentes. Ayrton Senna até dizia uma coisa, olha, quando a gente tiver de conflitar, vai lá, conflita, bate. Há uma história do Ayrton também, inclusive, que ele demitiu toda uma equipe que trocava pneus, porque houve uma falha e ele perdeu a corrida por Alan Prost, que vinha em segundo local. Quando ele chegou, ele não foi nem recebeu o prêmio, foi lá na oficina, estava demitido todo mundo, mudou a equipe. Quando chegou a Nobel, ele disse, você entendeu por que eles foram demitidos? Porque eu não posso trabalhar com a possibilidade de erro. É uma coisa forte? É. Mas o Ayrton jogava no limite do acerto. Uhum. O Ayrton era aquele cara que freava na última hora e por isso ele sabia andar no molhado. A chuva pouco importava para ele, era o piloto mais talentoso daquela época. Eu tudo que tinha de ganhar, mas o Ayrton Senna não abria mão de, quando tivesse de conflitar. Eu penso que quando temos que conflitar, faz necessário. O que nós não podemos fazer do conflito é achar que há ganhadores, que você sempre vai sair por cima, que você sempre sabe mais que o outro. Nosso momento da sabedoria aqui na CBN. Prazer imenso sempre, Obrigado, professor. Patrícia. Obrigada, viu? Até a próxima semana. Se Deus quiser. Tchau, tchau.